A organização dos essênios. Através das projeções conscientes e com a permissão para pesquisar outras dimensões e outros universos, além deste visível para os nossos olhos físicos, de forma assistida e checada, pude confirmar através de fatos vivenciados em situações inusitadas, inéditas, incríveis, muitas intraduzíveis, principalmente as experiências fora do nosso sistema solar, a ativação da consciência cósmica, onde os muitos déjà vu comprovam as várias estadias com vivências nítidas. Irei sempre afirmar, pois não se trata de hipóteses mas sim de fatos, que os essênios, seremos nós amanhã e que eles já foram nós ontem, ou seja, hoje estamos humanos, ainda não somos humanos de fato. Para tanto precisamos eliminar de nossos vocabulários e de nossas vidas, as palavras ódios, vinganças, medos, ego, discórdias, intolerâncias, impaciências, etc. Hoje a raça humana terrestre está entre o -8 e o -5 dentro da escala evolutiva. Por isso ainda não somos 100% humanos. Dos 42 planetas habitados no nosso universo físico, apenas 8 são evoluídos. Dos outros 34 estamos em 21º lugar, dando cotoveladas e disputando tudo de forma desleal, num processo comatoso de passar de um dia para o outro, sem ao menos compreender o que somos, quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Por pura negligência, comodismo, não queremos enxergar a realidade que vemos. Somos maduros fisicamente apenas. A grande maioria, apesar de raciocinante e pensante, é cega consciencialmente. Dos muitos essênios que habitaram dentro de um corpo físico igual ao nosso, Jesus e Maria que pertencem ao nível 10 daquela escala evolutiva, especificamente, manifestaram-se aqui para nos mostrar os caminhos da evolução, sem medos, sem fanatismos de qualquer espécie, apenas exercitando o fraternismo e o amor. Essas energias ainda hoje desconhecemos, devido aos nossos inúmeros maus hábitos além do exercício prático do egoísmo, do eu primeiro, sem mencionar os fanatismos absurdos em que cremos, observando o fato de que o essênio Jesus não esteve aqui para criar uma religião, ou mesmo ordenou algo como, me amem, me adorem, me idolatrem. Foi justamente o contrário, amem-se, perdoem-se, não matem. Quando menciono que esses essênios habitam as Pleiades, uma galáxia maravilhosa vizinha da nossa, lembro que estão muito ligados a nós todos, pois sabem que necessitamos continuar o processo evolutivo. A vida não para com a morte do corpo físico e você, eu, jamais ficaremos sem fazer nada numa ociosidade eterna ao lado de alguém superior. O estar humano é apenas um estágio dos milhares existentes dentro do contexto vida. Contamos como o fato de terem nos sonegados os conhecimentos deixados por Jesus dos 12 aos 30 anos de sua idade física neste planeta, e de terem manipulados os escritos sagrados, por pura politicagem, como a que existe até hoje, onde alguns tentam dominar o resto através do cérebro estomacal, das emoções, sem a menor dose de racionalidade, com promessas absurdas, desinformações, misticismo, fanatismo e, como dizia John Lennon, e outros tantos ismos. Há 2000 anos atrás, o acontecimento máximo, marcante para todos nós foram os últimos 3 anos de manifestação do essênio Jesus dentro de um corpo físico, e tudo que houve, não foi um caso isolado. Os essênios estavam organizados e não era mais possível interferir no nosso destino, mas apenas mostrar os caminhos, as diferenças existentes nos universos e que nós, devido ao egoísmo, não percebíamos. Há também o fato de que Jesus necessitava cada vez mais reajustar o corpo físico terrestre, tarefa esta feita pela nave cênica, aquela que surgiu no céu desde o nascimento em Belém e que conduziu os 3 reis magos. A nave-mãe era do tipo colonizador e tinha uns 90 quilômetros de diâmetro. Agora, analise estes textos extraídos da Bíblia, preste atenção nas épocas em que cada situação ocorreu, sem paixões,
vínculos ou fanatismo. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuía? E o Senhor lhe disse: trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abrão dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15,512, 17 a 18. Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória, algo que voava e que eles não sabiam dizer o que e como, de Jesus, e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. LC 9, 28b-36. Esses fatos verídicos aconteceram, constam na Bíblia. Eu consegui checá-los através da projeção consciente de mental soma. Estou convicto disso. Você pode fazer o mesmo. Analise sem paixões esses textos, conduza para o lado técnico-científico, evite por alguns momentos usar o subcérebro abdominal, aquele cérebro estomacal que tanto nos veda aos olhos e nos impede de raciocinar. Preste atenção na existência de 2 tipos de naves glória, que conversavam com as pessoas. A primeira exigia algo em troca, mandava matar animais. Qual Deus que precisa se alimentar de sangue de animais? 5.000 anos depois, a nave era pacífica, inclusive trouxe 2 seres que existiram. 10.000 anos a.C. Moisés, o outro 5.000 anos a.C. Elias. Pense. Não mude de religião, apenas comece a raciocinar com o cérebro celestial, racional, evite usar o cérebro terrestre, das emoções, do riso fácil e da imbecilidade. A organização dos essênios. 2. O planeta azul e branco, apesar de lindo, abrigava seres nocivos tanto para com o próprio meio ambiente, para com os outros seres e para com eles próprios. Os oceanos ainda eram um caldo grosso, tudo se ajeitava. Recém havíamos saído de uma nebulosa de hidrogênio, que em fusão com o oxigênio existente aqui em abundância e outros elementos químicos, resultou em muita água. Após tudo ajeitar-se, uma civilização formou-se, porém o egoísmo superou todos os outros sentidos e tudo se modificou fisicamente, através de terremotos, maremotos,
cataclismas e outras tragédias ocorridas com os movimentos constantes das placas tectônicas ou a última que já constatei, através das projeções conscientes, foi há 250 mil anos atrás, onde nós os Atlântidas sucumbimos, restando muito poucos descendentes em vilarejos distantes, lugares que, mais tarde recebiam o nome de Egito, submergindo as terras ao sul do Golfo Pérsico até o sul do continente africano e emergindo o fundo do oceano, hoje o norte da África, fazendo surgir o maior deserto do planeta, mudando mais uma vez tudo sobre a crosta, mantendo-se assim até hoje. Seres mais evoluídos e conhecedores das energias do amor, as quais desconhecemos completamente, organizaram-se em expedições e num espaço de tempo terreno de 927 anos, instalaram-se aqui adaptando-se às intempéries e hostilidades e sobretudo dentro de um corpo físico humano. Os seres nocivos nativos e que perambulavam matando-se uns aos outros, pelo mais simples motivo, desconheciam e ainda desconhecem o contexto evolutivo de cada espécie, inclusive a própria. Angustiam-se por não saberem de onde vieram e para onde e quando irão, só possuem uma única certeza, mais angustiante ainda, a morte. Após um milênio de preparativos, a energia do amor maior se fez representar com 5% de energia dentro de um corpo de carne, sob a organização dos essênios. Nascia aqui o menino Jesus, gestação e parto cheios de mistérios com situações indecifráveis. Pois tudo o que ocorreu desde o nascimento até a sua retirada, a raça humana ainda não tem referenciais para sequer comparar ou mesmo crer. Segundo a história românica e dos que dominavam e escravizavam semelhantes e animais, ficou registrado que 3 reis foram guiados por uma estrela bastante iluminada e grande até o local do nascimento. Na realidade não foram apenas os reis, mas sim todos os povos daquela região e de povoados distantes, fato esse que você poderá comprovar através da história, com a seguinte indagação: é possível uma estrela ou um corpo celeste aproximar-se e guiar a atenção de pessoas para um determinado ponto em terra? Estrela ou nave? Apesar de Miriam, Maria, ter certeza de quem era, o que estava fazendo, além de pertencer a um nível maior dentro da escala evolutiva dos essênios, 9, e seu companheiro de resgate José, de nível 7, quando o menino completou 5 anos, José, que ficava muito pouco em contato com ele devido aos afazeres nas fábricas de móveis, ofereceu-lhe um pedaço de ovelha, churrasco de hoje. O menino rejeitou o alimento e foi duramente castigado pelo pai adotivo, que o entregou para a mãe resolver o problema. A criança desenvolveu um processo alérgico muito grande só pelo fato de o pai ter colocado à força um pequeno pedaço de carne em sua boca. Maria, a partir daquele instante, não descuidou mais da alimentação do filho. Sem assustar você, esta hierarquia é só para o nosso nível evolutivo. Aquela criança, diferente dos outros, começou a gerar um clima com as outras famílias e um certo preconceito começou a surgir devido às energias de inveja. Aos 8 anos o menino brincava com outras crianças, alguns deles mais tarde seriam seus apóstolos, as mães destes se revezavam em cuidar, sondar como eles brincavam e o que faziam. As mães de Pedro, João e Marcos, nomes latinos inventados pelo Império Romano, se surpreendiam pelos ensinamentos do filho de Maria aos seus. Ele explicava o inexplicável, e comentava naturalmente segredos guardados às 7 chaves pelos sábios, escribas e profetas, desde maneiras simples de agir, como a arte de raciocinar e pensar, onde com parábolas explicava que tudo que se pensa, cria-se. Falava da vida após a vida e da ressurgência, reencarnação, textos estes abolidos pelos romanos que eram politeístas, carnívoros, só comiam churrasco, e não aceitavam que povos dominados tivessem razão em absolutamente nada. Isto aconteceu há 2000 anos atrás, está disponível nos papiros de Tomé, Pedro, João, Marcos, André, Camilo etc.
Devido ao nível energético e vibratório atual dos habitantes da Terra, é impossível uma abordagem direta. Milagres. Os essenos continuam o processo evolutivo e poucos de nós têm se tomado essenos ultimamente. Atualmente, com 6,3 bilhões de habitantes, a Terra até o ano 2010 terá apenas 9, no máximo 11 seres evoluídos energética ou espiritualmente. Você mesmo poderá comprovar isso tudo através da projeção da energia consciencial para fora do corpo físico, de forma lúcida, desperto, e convicto. Busque, tente, evite criticar sem comprovar. Todo final de ano com espírito natalino, mas comercialino não importa, já que o fingimento coletivo de que somos irmãos está em alta. Muitos praticam a caridade, o fraternismo. Existe no ar um clima de paz, harmonia, e quando você estiver se entupindo de peru, porco com maçã na boca, churrascos e enchendo a cara com bebidas fermentadas à base do álcool, dando gargalhadas e falando mal dos terceiros ausentes, dos parentes etc., pare e dê uma olhadela para o céu, no rumo nordeste, e contemple as Pleiades. Eu costumo dizer que é o bairro chique da galáxia, pois lá, querendo você acreditar ou não, habitam os essênios, seres que já se tomaram luz e que seguem com o processo evolutivo até atingirem o nível maior para, junto com ele, seguir em frente rumo ao Pai. Talvez usando as mesmas palavras você consiga enxergar, perceber, despertar, e lembre-se, reze para que não acessem o seu estado deplorável, a sua morada corpo obeso, lerda com estômago dilatado cheio de carnes de animais assassinados em nome de enzimas alimentares necessárias, passando por cima de um pequeno recado que lhe tanto frisou: não matarás. Não quero melindrá-lo, mas você sabe o que é Natal? Que tal manter esse clima propício ao bem, pelos outros 12 meses vindouros? Praticando a caridade, sorrindo para os menos favorecidos, presenteando, otimista, perdoando, reconciliando, harmonizando-se e entrando em harmonia com a sinfonia energética que rege todas as galáxias e dimensões, pois afinal você é uma mini peça pertencente a um macro-mecanismo cósmico. Disto eu tenho certeza, esta engrenagem cósmica não pode parar em você, não acha? Felicidade é alcançar a plenitude de ser. Por isso, seja feliz em todos os natais. Natal é um estado de espírito, não um entupimento físico. A organização dos essênios. 3. Quando realizei minhas primeiras retrocognições, confirmei de forma tranquila, vivências nas tribos mais ou menos organizadas e estruturadas hierarquicamente entre os anos 18.000 e 4.000 a.C. As jornadas vivenciadas eram de curta duração, não passavam de 40 anos contados pelo calendário de hoje. A contagem do tempo era feita através das fases da lua, e uma vida durava no máximo 4.000 luas. Em raríssimos casos duravam 10.000 luas. Eram os considerados sábios ou profetas, e quando surgiam os bisnetos recolhiam-se nas montanhas, separando-se do grupo. A própria tribo desprezava os anciãos, eles que elaboravam as regras a serem seguidas. Muitos exageravam quanto ao cumprimento das leis, impondo castigos severos, até mesmo a expulsão da tribo por desobediência. Nessa época a idade impunha respeito. Muitos dos anciãos adoeciam e perdiam a razão, mas havia os realmente sábios e lúcidos que eram consultados pelos membros dos conselhos, um grupo que administrava segundo a tradição familiar ou dinastia. Nessa época já havíamos abolido o canibalismo e o sacrifício humano, os deuses haviam nos mandado outros alimentos, elementais, como os bovinos, ovelinos, caprinos, peixe, folhas, raízes e muitas aves. No início foi difícil a adaptação, mas com o tempo e a necessidade, passamos a aproveitar mais a caça, geralmente mastodontes, touros gigantes e outros. Usávamos sua pele como vestimenta para proteger do frio muito intenso. A manutenção do fogo foi criando imensas clareiras, após torrentes intensas que desabavam do céu,
onde deuses enfurecidos rugiam e soltavam fogo. A tribo se recolhia nas grutas e cavernas e só quando a fome apertava é que alguns caçadores saíam. Quando não pereciam de frio pereciam nas inundações. Correntezas gigantes isolavam grupos, vindo todos a morrerem de medo, fome, tifo ou peste. Tudo se renova e surgem as ressurgências, reencarnações, que hoje sei tratar-se de providências divinas. Novamente uma nova tribo surgia, nas andanças em grupo, migrações desordenadas. Quando surgia outra tribo, geralmente os mais fortes e em maior número sobreviviam e não havia um diálogo sequer. As lutas eram inevitáveis, como se todos fossem inimigos conhecidos, mas na realidade era falta de confiança mesmo, em si próprio dentro da mesma família e principalmente com estranhos. Quando o ancião era respeitado e ouvido, nas lutas, os machos mais fracos e crianças eram poupados assim como também todas as fêmeas. Certa vez quando o grupo do qual eu participava era muito superior ao encontrado, o ancião arriscava um contato, uma espécie de diálogo e foi assim que surgiram as tribos organizadas onde os conhecimentos adquiridos eram passados de um grupo para outro. Se minha tribo foi vencedora eu pegou todos da outra tribo desprevenidos. Estes passavam a obedecer às regras da nossa tribo. Certa vez, às margens de uma grande correnteza fomos surpreendidos por gigantes e passamos a ser escravos deles. Não praticavam o canibalismo, já sabiam caçar os mastodontes e também cultivavam. Só que nesse grande grupo as fêmeas eram escravas e não participavam de nada nem das decisões. Geralmente era enxertada pelos mais velhos e lutadores. Os jovens pegos copulando somam severos castigos e em muitos casos a copulação ocorria com animais ou com criaturas do mesmo sexo. Os cruzamentos só eram liberados quando os mais velhos preferiam os de mesmo sexo, hoje conhecido como casamento gay. Havia tribos em que as mulheres, para perpetuarem a espécie, embebedavam com raízes os machos, para com eles manterem relação. Houve época, noutras ressurgências, que constatei punições humilhantes quando um guerreiro era pego copulando com uma mulher. Nessa fase evolutiva, após as batalhas as mulheres cuidavam dos ferimentos e o pagamento ou condição para ser atendido era uma copulação com quem a médica da tribo indicasse. Após a relação assistida e controlada, os ferimentos recebiam tratamentos quase sempre à base de água, raízes e lama quente. Nos casos de quebraduras, as talas hoje em dia conhecidas, eram feitas com galhos de árvore amarrados com cipó, claro, após uma possível e dolorida colocada no lugar. Geralmente o membro apodrecia e o paciente morria, mas enquanto permanecia em atendimento clínico, em troca enxertava 2 ou 3 fêmeas. Muitas vezes os dominadores eram canibais, as prisões na realidade, verdadeiros celeiros humanos de alimento. Havia disputas ou trocas, trocava-se o escravo derrotado que era alimento pela arma ou pele. Nessa fase surgiram os suicídios. Muitas vezes o pai matava todos da família para não sofrerem com as execuções. Pelo que pude acessar e compreender, esta fase durou uns 3.000 anos. O canibalismo entre tribos só acabou quando do surgimento de populosa fauna e os contos de anciãos de respeito sobre as maldições que recaíam sobre a tribo que praticasse o canibalismo. Nas batalhas não mais praticavam execução ou canibalismo, foi instituída a escravidão. Os derrotados trabalhavam e caçavam e mantinham os celeiros cheios de alimentos para que seus filhos não sofressem castigos e humilhações. Nessa época adorava-se o sol e temia-se a lua grande, os animais se inquietavam e o medo tomava conta de todos. Começaram a perceber que a morte não escolhia posto, idade, tribo. Ao mesmo tempo perceberam que as fêmeas eram a garantia da perpetuação da espécie, passando a tratarem-nas um pouco melhor, protegendo-as nas batalhas. Em troca dessa proteção passaram a cuidar da casa e da alimentação. Situação essa que hoje, com o início do 3º milênio, já não é verdadeira, se bem que a duras penas aprendemos a usar a inteligência. Será?
A modernidade e a tecnologia estão aí para nos auxiliar, ou talvez nos jogar de volta aos passados, onde apesar de toda a tecnologia de que dispomos ainda comemos carne, somos ignorantes, matamos, praticamos o homossexualismo, escravizamos, invadimos, saqueamos, ainda praticamos o verbo na primeira pessoa, primeiro eu e os meus, somos limitados, cegos, chamamos de justiça prática olho por olho dente por dente. Percebo claramente que somos os mesmos porém com outros hábitos, outras gulas, outras roupas e outras armas. Não tememos mais a lua grande e desprezamos o sol, mas ainda tememos a natureza, que em silêncio nos prova que não somos nada. Ponho-me a comparar as situações acessadas, espontâneas e lúcidas com a atual situação em que vivemos e percebo que nada mudou. Mas como as experiências são claras e nítidas com riquezas de detalhes, isso me deixa tranquilo. Quanto à veracidade das situações, percebi uma coisa: as tribos eram organizadas por alguém que surgia do nada, geralmente um estranho, desconhecido que usando a paciência e a brandura, ensinava, explicava e provava situações melhores, inclusive avisava dos perigos vindouros. Punha em prática a prevenção contra as enchentes, preparava as tribos para protegerem-se do frio, agrupava os animais domésticos, estudava técnicas de plantio e a separação de água potável, ensinava sobre os remédios e curas através de raízes e folhas, praticava a meditação ou silêncio, respeitava aos outros, praticava o fraternismo. Esses seres quando humilhados raramente lutavam ou revidavam. Jamais agrediam, argumentavam, questionavam. Hoje, 20.000 anos após, através de experiências que muitas vezes me assustam, constato e confiro, era um essênio. Mais tarde, em outras experiências, anciãos e escribas contavam que seres vieram do céu para povoar a terra. Eram os filhos dos anjos. Anjos enviados por Deus que escolhiam as mulheres filhas dos homens e coabitavam com elas gerando bebês grandes e avermelhados de olhos cor de mel. Cada tribo organizada tinha um credo, uma constituição interna que organizava os clãs, as famílias, muitas delas se fixavam em planícies. O sistema comercial era de troca e havia um comércio de escravos muito forte. Muitos nem conheciam a liberdade. Viviam para servir seus amos. Conheci um ancião que falava desses seres especiais que desciam do céu em esplendores de luz para ajudar as tribos. Particularmente comecei a me interessar por esses seres e ficava luz e luz à espreita, sondando seus movimentos, hábitos alimentares e corporais. Copiava tudo e ensinava a minha prole, um grupo grande, onde eu copulava com 4 fêmeas e haviam 15 filhos. O mais incrível nessas experiências é que vendo as cenas eu tinha consciência de que aquele dito cujo era eu mesmo noutras eras, às vezes achava graça da própria ignorância. Comecei a ficar interessado nas mortes, como ocorriam e por quê. Era uma santa ignorância, morria-se por nada, apenas um simples vacilo em não compreender o que era um penhasco ou noção de altura. As que mais me marcaram foram a morte no vulcão, no penhasco, correndo atrás do almoço e devorado por animais. Como sempre os mestres essenos mostraram-me as situações principais, raras experiências de nascimento e infância. As etapas retrocognitivas começavam sempre na adolescência ou já em fase adulta, sempre mostrando situações inusitadas. Eu calado, tranquilo e lúcido, feito uma bola de luz cintilante, observava tudo, mas sempre interessado em querer saber mais sobre os seres especiais que vieram do céu segundo Olim, um ancião muito lúcido, um ser especial selecionado para a semente que ajudou muitas tribos e grupos a seguirem por caminhos mais corretos. Suas leis eram boas, uma espécie de democracia consciente, e que mesmo hoje ainda existe. Certa vez encontramos um grupo de seres especiais. Corríamos ao encontro deles para lutar e nos receberam de braços limpos. Não usavam armas, suas roupas eram diferentes. Minha tribo parou estupefata,
sem ação, e eles pegavam em nossas mãos sujas e observavam. Seguimos para uma correnteza e lá nos deram banho e nos ensinaram a sorrir. Muitas e muitas luas ficamos aprendendo dádivas. Começamos a compreender sobre companheirismo, fraternismo, amor. Eles eram altos cabelos e olhos grandes cor de mel. Seus corpos limpos e vestimentas bonitas destacavam-se no meio de minha tribo, suja e sempre apavorada correndo atrás da caça. Quando conseguíamos pegar um grande touro, todos avançavam e o comiam desesperados. Os gigantes nos ensinaram a selecionar e limpar os alimentos além de expô-los ao fogo. Acho que nessa época começamos a improvisar um churrasco. Eles também comiam, porém com calma e silêncio, sempre permitindo os outros primeiro, e eu observava lá naquela era e aqui algumas dúzias de milênios após. Ficava encantado de ver que os observava deslumbrado. Ensinaram-nos sobre as copulações, o homem deitado de decúbito dorsal, barriga para cima, com a fêmea por cima. Só após a fêmea ter 2 ou 3 orgasmos é que o macho poderia ejacular. Traduzindo hoje para os nossos padrões, agindo dessa maneira os seres, tanto o macho quanto a fêmea, não sofreriam distúrbios como gula, ansiedade, depressão, tristeza, etc. Percebi claramente os meus erros e a partir daquela data só copulava com as 4 fêmeas, com os filhos delas não, nem com os animais e com os do mesmo sexo. Migramos por umas 50 luas contra a correnteza de um rio, que não consegui localizar em que região fica nos mapas de hoje, provavelmente entre a África e Índia. No caminho aprendemos a descansar corretamente. Éramos tão antas que nem dormir sabíamos e claro, nessa época passamos a tomar banho a cada 2 luas. Aprendemos também a criar ambientes habitacionais com cipós e galhos. Nossos machados já eram bem desenvolvidos. Ao final dessa migração encontramos outro grande grupo e no meio deles também estavam os gigantes limpos e bem vestidos. Essa veste já era algo como fibras trançadas nas cores bege. Alguns com um vermelho desbotado. No caminho aprendemos a descansar corretamente. Éramos tão antas que nem dormir sabíamos e claro, nessa época passamos a tomar banho a cada 2 luas. Aprendemos também a criar ambientes habitacionais com cipós e galhos. Nossos machados já eram bem desenvolvidos. Ao final dessa migração encontramos outro grande grupo e no meio deles também estavam os gigantes limpos e bem vestidos. Essa veste já era algo como fibras trançadas nas cores bege, alguns com um vermelho desbotado, uma grande novidade para minha tribo. Cobriam as partes íntimas e à noite cobriam-se para dormir. Entre eles conversavam com sons estranhos e também havia mulheres e crianças. Quando os grupos se uniram, foi fácil perceber que aquele contingente agora tinha uma espécie de comandante. Dentro dos referenciais de minha tribo esse cargo era disputado a pedradas e mutilações. Entre eles não. Tudo era pacífico e silencioso. Fui levado para conhecer o ancião deles. Claro, isso ocorreu depois que tomei um banho e troquei de pele, empunhei minha machadinha e cheio de pose e fui ouvir muito atento a palestra traduzida por um deles, o que me dava as dicas de bom comportamento. Nessa experiência confesso que tive dó de mim, como eu era jacu, ante e ignorante, mas mesmo assim percebi que aquele ancião o qual dirigia suas doces palavras para mim, era Olinha quem muito amei e respeitei em outras vivências passadas, só que lá naquela nova era não percebi nada, porém ele sabia. Revendo toda aquela maravilha, a emoção tomou conta de mim e abortei a experiência. Acordei em estado de graça, uma sensação deliciosa de felicidade, leveza, brandura e uma paz vibracional intraduzível com palavras humanas. Nessa experiência percebi que eu era sempre o mesmo, porém sabia que a jornada era completamente diferente. Noutras situações, as fêmeas também, constatei que o meu grupo era quase sempre composto de 4 fêmeas e uma prole de 20 criaturas. Noutra experiência eu já estava mais bonitão vestido com túnicas vermelhas e já dominava os metais,
construía acampamentos nos vales e grutas nas montanhas. A tribo era bem mais organizada, porém a diversão era a luta até a morte com alguém da mesma tribo ou algum inimigo capturado. Era uma espécie de reeleição ao cargo de chefe ocupado. Caso ficasse vivo, permanecia no cargo mais umas 100 luas, uns 2 anos de hoje. Nessa época morri bem velho e já estudávamos o céu, sabíamos tudo sobre as movimentações dos astros. E o mais importante, sabíamos da existência dos essênios, seres de outra escala evolutiva bem mais adiantados do que nós e que estavam aqui na Terra como estão em milhares de planetas atrasados quanto ao contexto cósmico vida, evolução. Constatei, presenciei-la naquela época e agora através da retrocognição lúcida, assistida, consciente, o trabalho silencioso e penoso dos essênios que estiveram e ainda estão aqui nos ensinando e mostrando os caminhos corretos dentro dos padrões e desígnios cósmicos. Nós humanos do planeta Terra, com nossas lentas percepções, ainda caminhamos cegos tateando no escuro, evitando compreender a simplicidade de ser, buscando desvendar mistérios no complexo e incansável. Evitamos o óbvio e mergulhamos em oceanos de dúvidas, incertezas. E eles continuam na mesma atuada, com paciência, brandura, silêncio. Assistem-nos quando dormimos, pois nem mesmo quando nosso pesado e lerdo invólucro físico está em repouso temos consciência. Somos obnubilados, nossa vibração é péssima, somos vítimas de nosso próprio ego. A somatória de nossos pensamentos, atos e atitudes nos deixa com uma média abaixo de 0. Constato tristemente que ainda não somos humanos, estamos fazendo teatro dentro da escala evolutiva humana, estamos no nível evolutivo 21, algo pouco melhor que os níveis 20 e 19. Para atingirmos a escala evolutiva dos essênios ainda temos que galgar degraus até o nível 34, aí sim passaremos a ser essênios até o nível 42. Explicaram-me que os essênios constituem-se de 10 níveis monádicos e que aquele que pregamos naquela cruz era o nível 10 dos essênios e que após aquele flagelo todo evoluiu para o nível 33 e goza das plenitudes de ser na 12ª mônada. Lembre-se da escala evolutiva da onipresença e onisciência para os 20 universos físicos que compõem a terceira dimensão, de cujos elementos, energias conscienciais como nós necessitam para estagiar com diversas jornadas, com uma única e doce missão, que é pôr em prática o fraternismo e exercitar o amor. A vida é uma só. Quando as noites são longas e bem dormidas, em torno de 6 horas, o aprendizado nas universidades extrafísicas é fantástico. Realmente continuo considerando um estupro evolutivo. Acordo de manhã. Após uma harmonização energética em todos os chakras, entro em sintonia com as energias do amor maior que é Deus. Humildemente agradeço por tudo, pela lucidez, entendimento das situações, proteção e sobretudo pela discernimento, para não cometer erros e nem excessos, quando for passar o conhecimento. Solicito a você que lê sobre as minhas experiências extracorpóreas, através das projeções conscientes, não menospreze, pois essa atitude eu também já tive há uns 1500 anos atrás e muito me arrependo hoje. Procure assimilar o que lhe seja possível compreender, não se sinta inferior por não entender algumas coisas. Eu compreendo cada nível evolutivo pelo qual todos nós humanos estamos passando e ainda temos que passar, e digo também, não é preciso que você mude de religião, de partido político ou mesmo de torcida, apenas preste atenção pois algum assunto publicado aqui é exclusivamente para você. Talvez seja o seu ponto de partida para compreender muita coisa que o angustia tanto e ainda está sem explicações. Com isso não estou dizendo que só escrevo verdades absolutas, inquestionáveis. Nada é inquestionável dentro do contexto evolução. Na realidade são diferentes níveis de compreensão, pois isso depende do nosso estágio vibratório, do momento turbulento no qual nos encontramos. Uma coisa é certa, sua fé na vida vai aumentar,
Mesmo que você não rememore as experiências as quais realiza todas as vezes enquanto seu corpo físico dorme. Eu tenho, nos últimos anos, vivenciado muitas experiências sobre as nossas origens. Sempre tive a curiosidade do porquê nos manifestamos aqui dentro de um corpo físico, nesta dimensão, neste planeta, e através das experiências maravilhosas. E repito, não é privilégio. São apenas exercícios práticos de outros sentidos além daqueles 5 básicos que todos temos. É saber sintonizar-se com as energias imanentes regidas pela Mãe Natureza. Eu sempre, quando saía do corpo, ficava aqui por perto noutra dimensão achando ser essa única, depois da nossa física. Nessa próxima dimensão me reuni muitas vezes com os nossos mortos ilustres ou não, ajudava no que estava ao meu alcance. Sempre me neguei em dar recados para os parentes vivos aqui, onde se acotovelam tentando progredir. Conheci níveis energéticos, e certos subníveis. A palavrinha inferno é muito leve para tentar traduzir. Foi por livre e espontânea negligência que entes queridos foram parar lá naquela vibração terrível. Tudo é uma reação causada por uma ação criada por nós mesmos. Tudo que você colhe de bom ou ruim foi plantado exclusivamente por você. Quanto mais vibração ruim, maior é o tempo de sofrimento, numa fritura consciencial intraduzível. Além de ter atrasado o próprio processo evolutivo, você causou prejuízos aos semelhantes e gerou uma energia nociva de ódio, que ficará fazendo parte de sua psicosfera por décadas e até séculos. Vamos supor que você prejudicou alguém aqui nesta vida. Não pense que quando desativar o corpo físico, morrer, tudo acabará, ou mesmo pedirá perdão a Deus e tudo estará resolvido. Que bom se fosse assim, não é? Errado. Pelo fato de sermos energias conscienciais em evolução, onde neste exato momento estamos usando um dos invólucros, para nos manifestarmos aqui. Pois evolução espiritual depende do exercício prático do fraternismo e do amor, além de ter que aprender a tolerar, perdoar, amar, ter paciência, não julgar, não criticar, não ser omisso, etc. Descobri que a vida é uma só. Quando Deus nos criou, passamos a existir em todas as dimensões de universos. O que chamamos de vida é apenas um dos milhares de estágios por onde já passamos e iremos passar em várias escalas evolutivas. Esta a qual nos encontramos agora é a escala evolutiva humana e também possui vários estágios, até que nos tomemos consciências livres, ou seres de luz, denominados de essênios, a mesma escala evolutiva do nosso avatar Jesus e Maria. Toda escala evolutiva tem estágios ou degraus a serem galgados, inclusive a nossa humana. Como exemplo, imagine um escalímetro que começa com a marca -50, e vai até o +10, onde o nível 10 será o que os católicos chamam de ressurreição, pois ao atingirmos este nível como humanos, nós não precisaremos mais renascer no plano Terra, com aqueles parentes que você conhece. Caso contrário, voltaremos para recomeçar, como estamos fazendo agora. Por isso sempre tenho dito, se está manifestado aqui dentro de um corpo físico, boa coisa você não foi. E tem mais, esta vida não é um feriadão, você está aqui para resgatar, reconciliar, reconhecer os erros passados e procurar romper as ligações energéticas nocivas, as quais hoje estão o atrapalhando. Ou você acha que Deus privilegiou os outros e você não? Esse foi o maravilhoso motivo da encarnação do Senhor Jesus aqui no planeta Terra. Ele veio nos dizer que você pode, em apenas um estágio, alcançar a ressurreição. Basta você reciclar a sua existência, mude todos os seus pensamentos, atos e atitudes para o lado bom, saudável, para você e para o próximo. Lembre-se, ame o teu próximo como a ti mesmo, ou você ainda acha que isso é pura filosofia? Jesus pertence à escala evolutiva essênia, que também possui os níveis evolutivos, porém de +1 ao +10, e somente ele e sua mãe pertencem ao nível 10. Existem muitos essenos com nível inferior a 10, são os considerados santos, ou anjos,
que atuam aqui no nosso planeta numa vibração completamente diferente da nossa, por isso nossos olhos físicos não os captam. Tentam nos ajudar energeticamente e como somos casca grossa não percebemos nada. É aquela situação de obnubilação a que me tenho referido. Esse fato de a vida ser uma só, composta de inúmeros estágios evolutivos, inclusive em outras escalas como mineral, vegetal e animal, comprovei várias vezes onde só como Homo sapiens, eu estou 639 vezes repetindo o mesmo estágio. Não pense você que a sua situação seja melhor ou pior. Se estamos aqui, com certeza fazemos parte da mesma frigideira kármica. Portanto, vamos tratar de nos aceitar, respeitar, exercitar o fraternismo, ajudar os mais atrasados, pois além de tudo, não podemos evoluir sozinhos. Apesar de indivíduos não somos individuais, estamos em tudo, fazemos parte de tudo, onde você e eu somos um, somos luz e juntos faremos parte de uma luz maior. A volta dos essenos pleiadianos. Em 1981 uma das experiências não havia sido muito lúcida, as dúvidas latejavam em meu peito, pois sabia que estava diante de algo muito sério. Só em 83, numa saída lúcida do corpo em companhia de amparadores essênios, pude confirmar, os essenos voltarão fisicamente para a Terra com suas imensas naves douradas, e toda a esfera planetária o verá instantaneamente. A frota de 12 naves adentrará a atmosfera terrestre em vários locais no mesmo instante. Portanto, não importará se é dia ou noite o que nossos calendários estarão marcando. Acordei estupefato, com taquicardia, suando, apesar das madrugadas frias de Curitiba. Não tinha com quem comentar minhas experiências, os familiares e amigos nem pensar, pois até aquele momento as projeções conscientes em nível de Brasil eram tabu, loucura ou alucinação. Hoje até que já melhorou um pouco, mas ainda existe resistência. Foi a primeira vez que havia sido levado a conhecer Pleione, visível a olho nu há 32 anos, luz daqui, um sistema estelar pleiadiano, onde habitam essenos de nível 1 até o 5, dentro de uma escala evolutiva que vai do 0 ao 10. Onde o esseno Jesus e suas polaridades femininas cósmicas Ana e Maria, são nível 10. Acreditar apesar de toda a lucidez e de todos os detalhes, às vezes para mim era muito difícil e me recolhia calado na minha insignificância energética. Mostraram-me detalhes dos universos que são apenas 20. São regiões físicas dimensionais finitas com fronteiras em forma de galáxias dentro de bolhas, flutuando num veludo azul denominado por eles de cosmo. Explicaram-me que somos energias luminosas em forma de luz, fragmentadas em 33 porções, sendo 16 porções masculinas e 16 femininas. Uma das porções é monádica cósmica. Não ressurge em terceiras dimensões e que denominei de anjo de guarda, diante dos desígnios cósmicos aqui ocupando um corpo físico. Seja qual das porções, não se poderá negar que desconhece ou que nunca ouviu falar sobre esses desígnios, pois fazemos parte deles, ou somos eles. Nessa época eu mantinha um caderno de anotações ao alcance das mãos para anotar tudo e sempre questionava o dia, mês e ano da volta e eles me mostravam. Mas em vigília nunca consegui lembrar. Cheguei a fazer retrocognição pente fino dos últimos meses. Até que numa das experiências fui repreendido pelos amparadores. A única anotação que tenho são algarismos soltos 9, 2, 1 e 6, fora de ordem escritos no escuro. A tradução mais plausível que consegui foi setembro de 2016. Será? Noutras experiências continuei questionando. Em 1991, em Campo Grande MS. Saí superlúcido para uns resgates nas regiões infernais e os amparadores eram essênios. Quando questionei a data da volta deles para a Terra, não me responderam. Mesmo sendo essênios, toda a nossa conversa e envolvimento girava em torno somente daqueles resgates. Continuei insistindo e noutras experiências foi a mesma coisa.
Até que percebi tratar-se de sênios, porém de níveis diferentes daqueles das 5 experiências em Pleione. Nunca mais toquei no assunto e quando planejava ir para Pleione, geralmente trabalhava muito nas subdimensões terrestres como em subdimensões extraterrestres, sempre com resgates nos mais terríveis infernos. No popular, almas sequestradas pelo rei de Acrux, o demoníaco Lúcifer, almas estas quase sempre de jovens masculinos e femininos, desavisados, que enveredaram pelos caminhos fáceis, comprometendo-se num sofrimento terrível e desnecessário. Em Brasília DF, setembro de 95, os amigos de Andrômeda de nível 30, bem superiores à nossa escala evolutiva, mostraram-me como será o retorno dos essenos para a Terra, mas não souberam precisar quando. Como projetor consciente, lúcido e com os pés no chão, sei que esse acontecimento vai ser real e físico, pois não há outras experiências com respeito ao tempo. Mostraram-me que 2000 anos para nós, para os essênios podemos dizer que passaram um fim de semana que realmente poderão voltar num próximo final de semana. Quem sabe? Que tal nos prepararmos? Para quando as naves douradas de resgates chegarem você não se surpreenda em não ouvir ninguém chamar pelo seu nome. É hora de descer dos pedestais da bestialidade e começar a perdoar, ajudar e amar. A volta dos essenos pleiadianos. 2. Nessas experiências, para não ficar nenhuma dúvida, ou mesmo cometer algum erro, constatei não se tratar de fatos passados neste ou no outro planeta, visto que já cessei de mental soma 5 finais de mundo só aqui na nossa esfera azul e branca. A primeira não só dinossauros pereceram. Humanos muito inteligentes oriundos de Marte e Vênus já habitavam maravilhosas paisagens. Era um verdadeiro paraíso, até chegarem os viajantes de Capella e acabarem com tudo, além das pedradas celestiais. Os segundos rebelados de Sirius B resolveram travar suas batalhas interestelares aqui. A terceira, os bons de Regulus viviam felizes, mas foram vítimas dos perversos de Acrux, que ficaram morando aqui. A quarta, os bons de Sirius B habitaram a Terra e Netuno, onde deram início às civilizações que conhecemos, porém brigaram com os também gigantes de Hércules. Na última toda a população estava sob domínio de Lúcifer. Os de Andrômeda vieram limpar o planeta, mas restaram 1000 demônios que se refugiaram no interior da Terra. Os Atlantes de Hércules sobreviveram, mas muitos sucumbiram em catástrofes naturais. Osíris se imortalizou, inclusive já faziam clones com sêmen e sangue coagulado dos antepassados. Acesse os papiros de Enoque, restando apenas um vilarejo semi-destruído no norte da África, que 800.000 anos mais tarde chamou-se Egito. Outros vilarejos também resistiram às catástrofes naturais na América do Sul e na América Central. O pessoal de Aldebaran, hoje árabes, também resistiram. Os 1000 demônios voltaram para a superfície, lúcidos porém sem seus monstruosos corpos físicos. Os essenos pleiadianos organizaram-se e vieram há 25.944 anos com a missão específica de nos livrar das energias nocivas e invisíveis aos nossos 5 sentidos. Há 2034 anos o essênio Jesus, numa demonstração de amor, desceu do céu, nível evolutivo, num corpo físico igual ao nosso, passou a ensinar de como deveríamos agir em todas as circunstâncias contra as forças do mal. O resto você já sabe. Se bem que não é como eles contam, mas dá pro gasto. Você não se interessou muito e nem acreditou. Agora imagine conferir e constatar o que realmente aconteceu. O importante é você saber defender-se das forças malignas, ou não fazer parte delas, pois evoluir é algo como o desasnamento total do ser. É deixar de ser asno no sentido literal e passar a ser humano, desvencilhando-se de todas as ignorâncias e bestialidades, desativar o cérebro umbilical, fétido, emocional e ativar o cérebro celestial, da racionalidade, da benignitude, do fraternismo e do amor.
buscar autocompreender-se para compreender o próximo, autoperdoar-se para ter condições de perdoar o próximo, respeitar e amar a si mesmo, para respeitar e amar o próximo. Com isso não estou dizendo para você se enfiar numa latria qualquer, todas elas cegam, emburrecem e anulam todas as suas percepções, pois rezar feito papagaio sem dono, não tem efeito algum. Mostrar-se religioso para os olhos dos outros também não adianta nada, muito menos ter a figura do essênio Jesus no peito. Pelo contrário, é preciso ter muito peito para ter Jesus dentro dele. A falsidade em relação a esses assuntos hoje em nível de planeta, já é 97%, inclusive você não deve acreditar nem no que está lendo, deve utilizar-se de um ceticismo ímpar e comprobatório, não em falsos livros, revistas, jornais ou websites, mas sim e somente dentro de você. Tudo você já sabe, só falta cessar buscar e comprovar. Pare, desacelere os ímpetos, os instintos e as avarezas, pratique um silêncio consciente. Comece por você, recolha-se, acabe com o hábito de enxergar e esmiuçar os erros e defeitos dos outros. Faça isso com você, faça uma reciclagem existencial profunda e perdoe-se. Busque situar-se dentro da escala evolutiva humana, não interessam os passados, perdoe a todos, só o amanhã interessa, sem traumas, revoltas, medos, vinganças, ódios, para que você possa ficar leve, flutuar e subir, galgar níveis existenciais mais elevados dentro dos desígnios cósmicos e divinos. Evite as frescuras religiosas, a religiosidade cega, burra, o misticismo doentio, o esoterismo da moda. Não use muletas, patuás, pendulaques e outros. Eu sei que a realidade dói, é dura de encarar, mas deve ser encarada com a lucidez e firmeza. Acessando os mistérios cósmicos. Você já sabe que tudo que deixo aqui registrado é adquirido através da projeção lúcida e consciente da energia consciencial que sou, raciocinante e inteligente em forma de luz para fora da fronteira pele do corpo que utilizo. Não precisa ficar com inveja, você também é assim, um espectro energético perceptível à visão física, bem como aos demais sentidos cognitivos como o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Para os sentidos não cognitivos, existem fatos que a ciência ainda não consegue pegar, ouvir, cheirar e sequer ver. Esse espectro energético é visível e cheio de detalhes. Comprovei também que cada estágio consciencial, não estágio encarnatório, a vibração, luminosidade, velocidade bem como tempo, distâncias e peso só servem como referenciais aqui quando estamos dentro do corpo físico em vigília. O mais incrível foi constatar que quando estou de psicossoma, alma, percebo claramente que o cérebro que manda é do mental soma, espírito. Quando estou utilizando esse invólucro, fica claro que quem está atuando é o cérebro do SM2, o oitavo corpo, e o mesmo ocorre quando estou utilizando eu sou o nono corpo, o SSM3, muito mais avançado e evoluído que os anteriores. A tal ponto que o infinito conhecido pela ciência, fica restrito à palma da mão, e através desse detalhe com muita lucidez, constatei que o universo que conhecemos, não passa de apenas 148 galáxias flutuando dentro de uma bolha com as cores do arco-íris. O mais incrível de tudo foi conhecer, checar e comprovar sobre aquele que nossa santa ignorância intitula de Deus. Trata-se de uma poderosíssima energia consciencial inteligente, onipresente e onisciente, para a nossa bolha universo e para mais 1 milhão de outras bolhas, onde, dentro de uma escala de 0 a 1000, ele simplesmente é o nível 100, existindo portanto acima dele, Deus, mais 900 níveis evolutivos. Ele mostrou-me que para os outros, não existimos e que a relação entre ele e eu de nível 200, é a mesma relação entre nós e ele. Apenas suposições, elucubrações e imaginação para as mentes obnubiladas e cegas dos níveis 18,
19, 20, 21, nós terra, 22, 23, 24 e 25. Estes quatro últimos já aceitam e compreendem. O ser que fisicamente foi denominado de Abrão é o 12º fragmento consciencial do nível 99. Essa energia subdividiu-se em 12 porções energéticas e cada uma dessas 12